Oi pessoal, bem-vindo ao MedLearn. Meu nome é Tatiane, sou médica, nefrologista e paliativista. Eu sou Fabrício, cardiogeriatra. A gente está aqui hoje para conversar a respeito do consultório. Primeira consulta quando o paciente vai ao cardiologista. Fabrício, qual que é a procura mais comum dos seus pacientes? Eles procuram por qual motivo? São diversos fatores, mas acho que o ganha-pão do cardiologista são consultas para checar, consultas por hipertensão e consultas por dislipidemia. São as consultas mais comuns. E aí, quando esse paciente chega no consultório, ele entra, qual que é o caminho do cardiologista? Para onde? O que ele faz primeiro? Qual o tipo de exame que você faz? Conta aí pra gente. O cardiologista adora scores. A gente usa muito a avaliação de risco da SBC, que está disponível, tem aplicativos no celular, baixar no computador. Então a gente utiliza porque a gente gosta de colocar qual que é o risco cardiovascular que o paciente ele se encontra, baixo, médio, alto. Através disso, através dessa classificação que a gente vai colocar ele em meta, tipo, do colesterol, vai fazer busca ativa de aterosclerose e assim vai. E aí você vai para qual exame? Qual que é assim, o paciente não sai do consultório sem esse exame, do consultório do cardiologista, na primeira consulta? Eu acho que o paciente, a gente sempre tem que fazer busca ativa de aterosclerose. Lógico que a gente tem que individualizar, dependendo da idade, das comorbidades, mas de uma maneira geral, as doenças mais prevalentes e as que com maior mortalidade no Brasil e fora dele são as doenças cardiovasculares, infarto e derrame. Então o AVC. Então a gente acaba indo procurar aterosclerose nesses territórios. Então é muito comum a gente pedir um exame de sangue geral, igual todo mundo pede, para colesterol, para tireoide, para diabetes, um exame de urina buscando principalmente proteinúria. Eu sou clínico, eu busco muito, depois de uma certa idade, faço pesquisa de sangue oculto em todos os meus pacientes, que eu lido mais com o pessoal geriátrico. E de exames cardíacos, cardiológicos, o que eu mais peço é um ecocardiograma, um teste ergométrico, é um teste de esforço. Aqui na clínica a gente tem a bicicleta, visando o paciente que não pode fazer o teste da esteira. E no segundo plano, que eu peço muito são o Doppler das carótidas, Doppler de femoral e o ultrassom de abdômen. Isso tudo na primeira consulta? Não, na primeira não, mas geralmente o ecocardiograma e o teste de esforço com os exames de sangue, quase para todos os pacientes. E o que a gente procura no ecocardiograma? O que a gente quer encontrar lá? Principalmente lesões de órgão-alvo. Então, se o paciente, exemplo, é hipertenso, ele pode ter uma hipertrofia. Se eu escutei um sopro, eu quero ver disfunção diastólica, às vezes orientam uma amiloidose, uma doença reumática. No ultrassom, no teste de esforço, tem várias variáveis que a gente avalia, mas assim, basicamente busca de doença arterial coronariana, arritmia aos esforços, a gente avalia o condicionamento cardiovascular do paciente, o comportamento da pressão. Então, esses exames dão muitas informações, exames fáceis de fazer. E o teste de esforço, tanto o teste na esteira quanto o da bicicleta, o que ele traz de informação pra gente? O que eu falei, assim, o que eu gosto do exame da bicicleta, que eu consigo colocar o paciente idoso, com prótese, com problema com desequilíbrio, que é muito comum. Ele não consegue geralmente fazer um teste ergométrico na esteira, mas ele consegue na bicicleta. Então, como os meus pacientes, às vezes, muitos têm doença arterial coronariana, na verdade eu quero saber se ele está bem medicado. Então eu faço o exame com o medicamento, avaliando o medicamento, se ele apresenta isquemia, se ele apresenta arritmia, no esforço físico, que às vezes ele nem é o que ele faz normalmente.
Às vezes o teste da bicicleta é até mais que o senhor faz no dia a dia dele, que às vezes é tomar banho, comer, né, ficar ali dentro de casa. Então o esforço às vezes é até maior. Aí eu me sinto seguro em deixá-lo bem medicado. Lógico que quando a gente vai fazer para o teste ergométrico para diagnóstico, geralmente a gente tem que tirar os medicamentos que atrapalham, os cronotrópicos, mas aí é uma outra sessão, tá bom? E o exame de sangue? Um bom exame de sangue, ele ajuda bem para a gente poder controlar esse paciente? Ajuda, a gente é obrigado a gente fazer alguns exames que influencia principalmente da tireoide, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, glicemia pós-prandial, O colesterol? o colesterol, o lipidograma. Existe uma tendência agora a gente começar a fazer não só o LDL, o colesterol, mas a ApoB, principalmente para os pacientes diabéticos, pacientes com síndrome metabólica. A gente calcula a ApoB total, agora está em muita evidência a lipoproteína Azinho, uma vez na vida para todo mundo. Então assim, o exame de sangue, o potássio, porque às vezes a gente está suspeitando uma hipertensão, uma função renal, né? Então o exame de sangue é fundamental numa consulta básica, né? E eu consideraria o exame de urina, né? A urina simples, porque ela traz muita informação para o nefrologista, e também a urina, a amostra que traz a relação albumina-creatinina para a gente avaliar prognóstico renal. Então, vale também para uma primeira consulta com o cardiologista, com o clínico, com o nefro, é importantíssimo. Mais alguma informação para a primeira consulta, Fabrício? Não, tem muito mais, mas eu acho que eu pararia por aqui e deixaria para um próximo episódio. E eu vou não esquecer do exame físico, né, gente? O exame físico para uma primeira consulta é essencial. A gente não está falando aqui, mas ele vem antes de todos os exames laboratoriais, exames de imagem. Então, exame físico é importantíssimo sempre, tá bom? Então, até a próxima conversa. Até mais!